Olá, bom dia. Agora eu vou ler na parte da manhã. Eu não costumo dar bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu sei que muitos têm os seus horários para estar fazendo a leitura, né? Então eu deixo isso daí a cabo da receptividade do leitor. Mas hoje é domingo, quarto domingo do tempo comum, e eu decidi fazer esse momento de leitura no dia de hoje. Vamos dar continuidade à leitura do livro A Vida Intelectual dos Sertilanges. Eu gostaria de convidar você a pegar o seu PDF, para quem tem o PDF. E estamos no capítulo 7, caminhando para o final do livro, que eu estou muito ansiosa também. E vamos partir para o momento B. Nós vamos ler o item 2 no momento B. Como eu falei, o capítulo 7 ele é dividido, né, em 3 momentos, né, A, B e C. Ele é extenso, mas muito proveitoso. Então, eu convido você a pegar o seu PDF e vamos iniciar, então, fazendo a nossa oração, pedindo a intercessão da Virgem Maria, inteligência, sabedoria, discernimento, para que a gente possa colher os frutos que está sendo semeado pelo Padre Sertilanges através desse livro, para que a gente tenha, né, uma boa vida de estudos, um caminho intelectual, e para que a gente realmente trilhe o caminho de santidade na busca pela verdade, que, como eu já falei em outros vídeos anteriores, né, a verdade se fez uma pessoa, ela é Cristo. E tudo que nós formos fazer, a gente tem que ter em mente que é para alcançar Cristo. Então, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria. Vamos ler a oração, que eu já coloquei no vídeo anterior. A oração da Virgem Maria, pedindo intercessão a ela. Eu coloquei nos comentários descritos. A oração à Virgem Imaculada para antes do estudo. E eu achei ela muito bonita, muito. Então vamos iniciar, né, pedindo a Santíssima Trindade. Em nome do Pátria, et Filho, et Espírito Santo. Amém. Oração à Virgem Imaculada para antes do estudo. Debaixo do vosso patrocínio, ó Mãe Diletíssima, e invocando o mistério da vossa Imaculada Conceição, quero prosseguir os meus estudos e trabalhos literários, e protesto fazê-lo principalmente a fim de servir melhor para propagar a honra da divina e o vosso culto. A honra divina e o vosso culto. Rogo-vos, pois, Mãe amantíssima, sede de sabedoria, que favoreçais benigna os meus trabalhos, e eu, de boa vontade e piedosamente, vos prometo que é justo todo o bem que provier dos meus estudos, hei de atribuí-lo inteiramente à vossa intercessão diante de Deus. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostrae. Amém. Em nome do Pátria, et do Filho, et do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, né? Vamos iniciar então, vamos pegar o nosso livro, capítulo 7, o momento B. No capítulo 7, nós estamos falando a preparação do trabalho. O item B, a organização da memória. Então, ele vai nos ensinar como que nós vamos trabalhar a nossa memória para um bom aprendizado. Vamos lá pegar o nosso cafezinho, né? De praxe. Então, iniciemos. Item 2. Em que ordem reter? Uma vez regrada a quantidade de conteúdo, devemos pensar na sua ordem. Uma memória não pode ser um caos.
A ciência é um conhecimento pelas causas. Toda experiência só pode por suas conexões, seus agrupamentos e suas hierarquias de valores. Acumular indiscriminadamente é tornar tudo inutilizável e condenar-se a só conseguir lembrar algo por acaso. É fundamental que uma memória intelectual obtenha características da intelectualidade. Ora, esta não se satisfaz com noções disparatadas, sem afinidades precisas. Busque sempre o que relaciona uma coisa com a outra, o que condiciona esta ou aquela, e que seja em essa coordenação e não fragmentos esparsos que se estabeleça em sua memória. Hoje, os alunos, a gente vê, né, do modo geral, até mesmo na escola, né? Eu sigo o Roberto Mota, do canal Meia Hora com Mota, e eu super indico. Ele é um jornalista bem autêntico e imparcial. Ele realmente faz um verdadeiro jornalismo. E ele, em uma das suas reportagens, ele fala que hoje a escola, os estudantes, eles ensinam somente a fazer prova. Passou dali, as pessoas esquecem tudo. E eu estudando para concurso, né, em determinados conteúdos que muitas vezes eu até comentei, em que eu vou usar isso, meu Deus, na minha vida, para quê? E realmente o que ele fala aqui, que a gente corre o risco de lembrar por acaso, porque é um acúmulo tão grande de conteúdos hoje na vida acadêmica, que você tem que fazer essa pergunta, isso me servirá realmente para quê? E em muitos casos você só vai saber se você for seguir uma carreira acadêmica, se você for prestar um concurso, porque aquilo ali vai voltar à tona, né, a te questionar para você fazer a prova, aí você terá que lembrar. Mas tem muitas coisas que realmente, né, é acúmulo, né, é acúmulo de conteúdo e que não te leva a nada. E o Roberto Mota, ele fala isso, que hoje nós estudamos somente para fazer prova. A gente absorve, mas quando faz a prova, saiu dali e você já esqueceu tudo, você não lembra nada. E o que seria importante na escola, que quando se criou a escola, né, tem a história, né, tudo, né, não vou falar aqui agora, mas era o que? Eram as virtudes. Eram as virtudes. Era ensinar a pessoa a ser uma pessoa virtuosa também, né? Dava continuidade do que a base familiar te ensinava. Hoje já não tem mais. Então, às vezes você ouve aquela frase assim no cotidiano, eu já ouvi demais. Eu ensino em casa, meu filho chega na escola, aprende tudo diferente. Todo mundo acho que já passou por isso, né? Quem tem família. Mas vamos lá. Uma cabeça bem feita é como uma árvore genealógica, em que todos os ramos ligam-se ao tronco e assim comunicam-se entre si. O parentesco, em todos os seus graus, revela-se nela claramente, exprimindo uma linhagem em todas as suas relações e no seu conjunto. E isso quer dizer que se deve relacionar tudo ao essencial, tanto na memória quanto no próprio pensamento. O primordial, o fundamental, o simples, de onde o complexo sai em escalões e por diferenças sucessivas. É isso que sustenta a memória, bem como ciência, tornando-a eficaz no momento em que se deve intervir. De nada serve ter adquirido miríades de noções se as noções primeiras, em vez de encontrar naquelas um enriquecimento graças às suas dependências, que a memória manifesta, chocam-se contra um bloco maciço delas e vem assim agravada a sua ruinosa solidão. 50 dados não vale mais do que um
senão exprimem essa relação profunda. Dispersos, são estéreis, e é como a figueira do Evangelho, ocupam a terra inutilmente. Conserve antes de tudo, como já aconselhamos, buscar antes de tudo as ideias mestras, que elas apresentem-se à primeira chamada, prontas a esclarecer tudo o que se oferece, a manter a sua posição apesar dos aportes. As ideias antigas, e se desenvolvem elas mesmas por ocasião de cada progresso, como o cérebro aproveita aquilo que recebe, o estômago, como o coração aproveita o exercício feito pelos membros. Continuando, um pensamento novo age retrospectivamente. Uma tocha ilumina também para trás. Materiais guardados transfiguram-se quando são arranjados sob uma ideia. Tudo então recria-se em nós e anima-se como uma nova vida. Mas para isso é necessário que os caminhos da luz estejam abertos, que nossos pensamentos estejam ordenados e possam comunicar-se uns com os outros. Tendo regrado sua ordem interior, você estará quase automaticamente protegido contra a sobrecarga e constatará que dois preceitos que parecem distintos são, por assim dizer, um único preceito. O inútil que sempre encontra um lugar no caos não o encontra numa organização. Ou algo serve ou não tem lugar. Chega a ser ridículo o esforço de alguém ou de alguma coisa para entrar num dispositivo onde não se tem função, para o qual não coopera nem auxilia em nada. Toda hierarquia faz seu próprio policiamento. Estando assim aliviado e bem estruturado, um espírito poderá dedicar-se às suas obras com todas as forças, irá diretamente ao que importa e não se demorará em detalhes que para um outro é verdade e pode ser o principal. Mais um cafezinho. Continuando. Quando Pasteur veio ao sul para atacar e vencer em pouco tempo o mal que ameaçava a sericultura francesa, não conhecia os hábitos do bicho da seda. Informou-se sobre eles distraidamente com um grande entomologista, Henry Fabre. Ele surpreendeu-se inicialmente com a aparente superficialidade do parisiense. Mas logo, vendo que Pasteur investigava numa zona mais profunda e trabalhava nas próprias fontes da vida, compreendeu e mais tarde louvaria essa simplicidade genial. Há em cada matéria algumas ideias que governam tudo, que são suas chaves universais, e também há as que governam a vida, e é perante elas que devemos acender, no interior dos nossos corações, a lâmpada do santuário. A faculdade criadora depende, em grande parte, da sabedoria e da sobriedade da memória. O foco do essencial deixa abertas para o exterior todas as perspectivas, e a lógica do que adquirimos tende a se prolongar em novas aquisições. Os pensamentos servem de isca aos pensamentos. A água corre para o rio. Empresta-se somente aos ricos. Aos que têm lhe será dado
e terá em abundância, declara o Evangelho. Cada verdade é a aurora de uma outra. Toda possibilidade busca realizar-se, e quando a ordem interior abre-se à experiência, é como a raiz que penetra na terra, sua substância trabalha, seus filamentos expandem-se e absorvem seivas. A vida cresce porque a adaptação do ser vivo ao seu meio é a única condição da sua fecundidade, como inicialmente era a condição de sua substância. O meio da ciência é o cosmos, que é ele mesmo organização, estrutura. É preciso e bastante para que o homem de estudos progrida, que instaure em si mesmo, graças à memória, uma estrutura correspondente que lhe permita adaptar-se e assim agir. Item 3. Como fazer para reter? Resta dizer como se obtém uma memória assim qualificada e como utilizá-la. Não é grande segredo, embora relacione-se às mais profundas condições da nossa vida mental. São Tomás propõe 4 regras. Primeira, ordenar o que se quer reter. Segunda, aplicar-se profundamente o espírito. Terceira, meditar nisso frequentemente. Quarta, quando se quiser recordá-lo, tomar a cadeia das dependências por sua extremidade, o que trará logo o resto. A importância da ordem já foi enfatizada sobre um outro ponto de vista, mas para fixar a recordação, cada um pode experimentá-la por si mesmo. Ah, se eu soubesse dessas regras na minha vida acadêmica para praticar, né, e treinar a defesa dos meus TCCs, eu teria saído muito melhor. Mas vamos lá. Uma sucessão de palavras, de nomes, de ideias ou de elementos sem relação entre si é muito difícil de guardar. Esses elementos isolados não se articulam. Cada um está com que errante e escapa rapidamente. Ao contrário, uma série é um corpo e preserva-se. O que se apoia em sua razão de ser e em sua sociedade natural, o que está em seu próprio meio, corre menos risco de se dispersar-se. Só se conserva aquilo que existe, e um elemento separado dos elementos conexos não existe em plenitude. Para reter, portanto, põe a sua atenção nas ligações e nas razões de ser das coisas. Analise, busque os porquês, observe a genealogia dos acontecimentos, as sucessões e as dependências, imite a ordem matemática, onde a necessidade parte do axioma e chega às mais longínquas conclusões. Compreender a fundo, aprender em seguida e introduzir no espírito não elos e mais elos, mas uma corrente inteira, é garantir a aderência do todo. A união faz a força. A aplicação do espírito que se recomenda a seguir tem por finalidade pressionar o misterioso buril que traça em nós a figura das palavras e das coisas. Quanto mais ardente a atenção, mais o buril penetra e melhor resistirão os traços ao fluxo permanente que tende a substituir as ideias, como a morte substitui os seres. Vamos anotar aqui. Deixa eu só marcar um negócio, meus caros. Tararam, tararam.
Quanto mais ardente a atenção, mais buril penetra e melhor resistirão os traços ao fluxo permanente que tende a substituir as ideias, como a morte substitui os seres. Botei aqui. Quando estiver lendo ou ouvindo com o objetivo de aprender, esteja totalmente concentrado e presente. Repita como se falasse em voz alta o que lhe foi dito. Martele as sílabas. Falo em sentido figurado, mas às vezes aplicar isso literalmente tem suas vantagens. Torne-se capaz de, logo depois de ler ou ouvir o que estuda, reproduzi-lo na medida precisa em que deve ser fixado. No caso de um livro, não abandone sem que possa resumi-lo, apreciá-lo. Isso aqui é muito importante. Acrescento esta última observação porque o objeto que tenha provocado uma intervenção ativa da nossa parte é bem menos fugídio. Passa a fazer parte de nós mesmos. Depois disso, meditar com tanta frequência quanto for possível e quanto merecer o objeto que deve ser preservado do esquecimento. É uma necessidade consecutiva à primeira. A vida apaga traços da vida e, por isso, nos é aconselhado burilar intensamente. O mesmo motivo convida-nos a constatarmos que, apesar de tudo, os traços se enfraquecem ao repassar o buril nos entalhes, ao usar bastante água forte, isto é, a revivificar constantemente nossos pensamentos úteis e a ruminar os fatos que desejamos manter sob os nossos olhos. A agitação do espírito é contrária a esse trabalho. A vida tranquila é o distanciamento das paixões e são tão necessários ao bom uso da memória quanto para todas as funções intelectuais. A capacidade de admirar-se, a juventude da alma perante a natureza e a vida cooperam também para a recordação. Retemos melhor o que nos impressiona. Por essa razão, além de todas as outras, o intelectual deve cultivar o sentimento da novidade, sempre novo, que é o ponto de partida dos vigorosos impulsos para as criações fecundas ou para a investigação. Por fim, quando se trata de recuperar a recordação e de pôr novamente em atividade as antigas imagens, somos aconselhados a apoiar-nos, uma vez mais, sobre essa realidade das dependências mútuas entre os pensamentos, entre as impressões, que serviu de base à constituição da memória. Tudo encadeia-se mais ou menos no cérebro, mesmo que não se queira, querendo-o com todas as forças e tendo formado ativamente as ligações mais naturais possíveis entre as noções, colheremos os benefícios desse trabalho. Portanto, não procure ao acaso em um todo que não foi formado ao acaso. Proceda logicamente, utilizando a lógica das coisas, tal como ela se impõe por si mesma, ou tal como ela foi determinada inicialmente, subindo e descendo pelas séries instituídas, invocando a contiguidade das ideias, das circunstâncias, enfim, trazendo de volta as forças para o foco da atenção àquilo que a atenção tinha fixado e disposto segundo suas próprias leis. É o que São Tomás chama de puxar a corrente. E a extremidade da corrente que ele nos aconselha pegar é a que estiver com que na dependência mais imediata
daquilo que nós buscamos. Por exemplo, lembro-me de ter pensado em um plano de estudo. Esse plano escapa-me, mas sei que quando pensei, estava em certo lugar, ou conversava com um amigo, ou que ele se relacionava a um certo conjunto de operações espirituais, a um certo aspecto da minha vocação, ou ainda que o projeto tinha sido inspirado por uma leitura anterior, ou era exigido por alguns trabalhos precedentes. Vou compartilhar aqui uma coisa que eu ainda vou pesquisar, está anotado no cantinho aqui da minha memória, né? Citando já esse exemplo, pegando esse gancho desse conselho que o Padre Sertilange está nos falando. Eu comentei com um integrante aqui do Clube do Livro São Paulo Apóstolo, o Yuri, que eu tinha uma interrogação a respeito da questão de retenção, né, dos estudos, né, da memória, que eu enxergava que nesse quesito aí de retenção, né, de ter memória, os homens eles têm maior facilidade. E eu queria saber por que a gente vê poucas mulheres intelectuais, né? Nós não temos. A gente tem várias doutoras da igreja que, né, Deus permitiu e foi escolhida por ele. Mas, eu fiquei de fazer essa pesquisa e tá aqui na minha memória porque eu vou pesquisar. Eu já comecei a achar algumas coisas com relação a isso. E eu quero montar realmente, assim, um trabalho, um artigo, justamente voltado, né, para essa parte espiritual mesmo, e até real, né, com relação ao do porquê os homens, eles têm maior facilidade de aprender, né, e de repassar e de ensinar do que as mulheres. E eu já comecei a achar esse gancho, né, que é o que ele fala aqui. Que aí a gente conversa e guarda aquilo na memória, né, e aí chega um determinado momento que aquilo volta, né, mas ele não estagnou. Esse tema ainda não estagnou ainda na minha pesquisa, no meu estudo. Mas vamos lá. E é assim que a gente faz, né? Uma determinada curiosidade, um determinado assunto, né? A gente colocar lá, mas tentar realmente ruminar, procurar o porquê, saber do porquê, né? Continuando. Para recuperar a ideia perdida, recordo a impressão do lugar, do convívio com um amigo, do conjunto ideológico, do papel a cumprir, do livro analisado ou do trabalho realizado. Partindo daí, exploro suas cercanias e, por diversas tentativas, procuro reencontrar aquilo que sei que está conectado com um desses lados. Em resumo, o que importa para a memória é menos número de suas aquisições do que a sua qualidade. Em primeiro lugar, sua ordem, em segundo, e por fim, a habilidade em utilizá-la. Os materiais nunca faltam ao pensamento, é o pensamento que falta a eles. Aprender não é nada sem a assimilação inteligente, a penetração, o encadeamento, a progressiva unidade de uma alma rica e regrada. Quão rica eram as almas dos grandes doutores da igreja, né? Creio que Deus, ele regava muito, né? Essas almas, para elas irem crescendo, né? E se transformando numa árvore frondosa que dê frutos. O que é interessante não é o canteiro de obras, mas a arquitetura,
e é, sobretudo, o espírito do morador. Tem uma inspiração elevada, atenção ardente, emoção diante da verdade, zelo pela investigação e terá recordações suficientes. Então, o último conselho. O que é interessante não é o canteiro de obras, eu quero repetir aqui, mas a arquitetura, e é sobretudo o espírito do morador. Tenha uma inspiração elevada, uma atenção ardente, emoção diante da verdade, zelo pela investigação e terá recordações suficientes. Encerramos aqui então esta parte, esse momento B do capítulo número 7 do livro A Vida Intelectual, escrito pelo Padre Sertilanges, em que ele nos dá conselhos preciosos para a nossa vida de estudo. E partindo daqui, a gente pode ter uma caminhada na vida intelectual. Então, vamos agradecer esse momento de leitura, vamos encerrar aqui. Mais uma vez, pedindo à Virgem Maria a inteligência, para que a gente consiga nos tornarmos uma árvore frondosa e que dê frutos, né? Que nós possamos germinar, né? Nós possamos germinar. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostrae. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vejo você no próximo vídeo para mais um momento de leitura do Clube do Livro São Paulo Apóstolo. Até lá. Um bom domingo.